Estendemos a todos os nossos cumprimentos, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ao estudar e analisar o pensamento religioso da humanidade, concluiu que da parte do Criador em relação às suas criaturas, houve revelação incessante de vários ensinamentos de ordem espiritual. E dentre esses ensinamentos, ele destacou três conjuntos. O primeiro, que ele apresenta como sendo a primeira revelação, o judaísmo, o moisaísmo, que veio através de Moisés, estando centralizado na figura de Moisés, estando restrito a um povo específico, aos hebreus, aos judeus. O segundo conjunto de ensinamentos, que ele identificou como sendo a segunda grande revelação, o cristianismo, que veio através de Jesus, e que inicialmente se difundiu entre os judeus, surge a partir do judaísmo, se difunde entre os judeus, para, através dos seus discípulos, principalmente do apóstolo Paulo, acaba se universalizando, acaba se espalhando além dos limites da antiga Palestina. E o Espiritismo, que não teve nenhum fundador individualizado, veio através dos espíritos, que se comunicaram através de diversos médiuns, como fazem até os dias que correm e como sempre o fizeram em todos os tempos e ocasiões da humanidade. E o Espiritismo, como terceira revelação da lei divina, pretende ampliar, não substituir nem o judaísmo, não substituir o cristianismo, pretende ampliar, ir além do judaísmo, ir além, em alguns aspectos, do cristianismo, apresentando um conjunto de ensinamentos calcado nas revelações feitas pelos espíritos, que passaram de uma forma mais intensa a se comunicar com a humanidade a partir da segunda metade do século XIX. E que encontraram em Allan Kardec o codificador, aquele que fez o estudo, a análise, a classificação desses ensinamentos e lhes deu uma forma doutrinária, uma forma de doutrina filosoficamente estruturada, que hoje nós chamamos de Espiritismo. Como terceira revelação, o Espiritismo tem como princípios fundamentais a existência de Deus, a existência da alma, a pré-existência da alma ao corpo físico, isto é, antes deste corpo existir, a alma já existia, a sobrevivência da alma após a morte, isto é, depois deste corpo deixar de existir por ocasião da morte, a alma continuará existindo, a doutrina da reencarnação, isto é, nós não estamos aqui pela vez primeira, já estivemos outras vezes e estaremos com certeza inúmeras outras. A doutrina da pluralidade dos mundos habitados, isto é, não existe só esse planeta que é habitado, existe em todo o universo outros planetas que também são habitados, e apresenta uma moral inovadora, mas que se assenta completamente sobre a moral evangélica. Porque o Espiritismo reconhece
que não existe nenhuma mensagem mais sublime sobre a terra do que a mensagem evangélica. Por isso, a moral apresentada pelos Espíritos é a mesma apresentada por Jesus. Esse conjunto de ensinamentos formam as estruturas basilares do que nós chamamos de Espiritismo. A doutrina espírita é isso, é a crença em Deus, a crença na alma, na sua pré-existência, na sua sobrevivência, na sua imortalidade, a crença na reencarnação, a crença que muitos mundos são habitados no universo, a crença nos ensinos morais de Jesus, do amor, da fraternidade, da caridade, da doação, da abnegação, do devotamento, da entrega, enfim, a mensagem viva de Jesus, né? A sua vivência. Então, o Espiritismo, em síntese, é isso. Né? Esses são os caracteres centrais, né? Os princípios centrais da chamada revelação espírita, da terceira revelação. Na noite de hoje, nós vamos nos deter num desses princípios, que é o da pluralidade das existências, a partir de um texto escrito por Kardec, numa das obras básicas da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra extraordinária, né? Quem jamais o folheou, né, deve procurar urgentemente, né, ter acesso a esta obra, porque ela encerra muitas preciosidades. Esta obra é um verdadeiro tesouro que reúne muitos valores de ordem espiritual que nos são essenciais, que nos são imprescindíveis para o nosso dia a dia. É um livro que foi organizado por Kardec, ele foi publicado em 1864, está dividido em 28 capítulos, e as estruturas de cada capítulo são praticamente as mesmas. Salvo 2 ou 3 capítulos, tem uma estrutura diferente. Mas eles apresentam uma citação evangélica, tirado de algum dos evangelhos canônicos, de Mateus, Marcos, Lucas ou João, uma análise feita por Kardec e encerra por um conjunto de comunicações espíritas, de diversos espíritos, recebidas por inúmeros médiums, que Allan Kardec julgou melhor não identificá-los. Então está a assinatura do espírito, do autor da mensagem, mas não está indicado o médium que a recebeu. Tem a autoria espiritual, a cidade em que a mensagem foi recebida e o ano. Mas não tem a autoria mediúnica, né? Ele achou melhor não designar o médium para que a vaidade não fosse um escolho, né? Um peso na vida do médium, né? Para que ele não se vangloriasse daquela mensagem, já que ele não desempenhou um papel mais do que mecânico no processo de recepção daquela comunicação. Então, esta obra está estruturada desta forma: uma citação evangélica, a análise intelectual que ele faz da citação e um conjunto de mensagens que geralmente corrobora a citação evangélica e a análise que ele fez. E nós gostaríamos de nos deter no capítulo 3º desta obra, que é intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Esse capítulo ele é muito interessante. Ele inicia com uma citação do Evangelho de João, que é um evangelho diferente dos demais, né? O Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, eles possuem uma identidade na sua conformação, na sua estruturação, na sua divisão, a qual o Evangelho segundo São João foge.
que é um texto que recebeu uma influência do pensamento grego, né, e tem uma estrutura e uma forma de colocação dos ensinamentos de Jesus um tanto diferentes das dos demais evangelhos. Então, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo inicia com uma citação do Evangelho de João. Está no capítulo 4, né, versículos 1 a 4. Esse capítulo 4 do Evangelho de João encerra muitos ensinamentos, encerra muitas informações importantes. E as primeiras, né, o início desse capítulo, ele tem uma importância muito grande. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos na intimidade, dando algumas lições privativas que não eram as mesmas que ele dava para o povo que ouvia de uma forma geral, que ia mais em busca de socorro do que de esclarecimento. Então ele estava num encontro privado com os seus discípulos e se refere a eles da seguinte forma, né? Meus discípulos bem-amados, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos o lugar. Quando eu voltar, buscarei a vós para que estejais comigo aonde eu estiver. Esse é o início do capítulo 14 de João, citado por Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Allan Kardec passa a examinar essa afirmação do Cristo. E no primeiro item em que ele faz essa análise, ele já esclarece que essa afirmação pode ser entendida de duas formas distintas. A primeira é entender a casa do Pai como sendo todo o universo e as diferentes moradas, os inúmeros mundos, os inúmeros planetas que o povoam, que o enche. Essa é uma possibilidade. Nós já passaremos a examinar. Uma possibilidade de interpretação. A outra é interpretar essa afirmação do Cristo como sendo as diferentes moradas da casa do Pai, diferentes estados da alma, que quando desencarna, quando se desprende do corpo, passa a ocupar um local específico na espiritualidade, de acordo com seus estados íntimos, de acordo com as suas características. Então, no entender do codificador, no entender de Allan Kardec, esta afirmação evangélica pode ser interpretada sob esses dois aspectos. Nós vamos passar a examinar superficialmente cada um deles. A primeira interpretação proposta por Kardec: casa do Pai, o universo, as muitas moradas, os diversos planetas que o locupletam, que o enchem, que o povoam. Nós sabemos que nós estamos num planeta que, para o nosso ponto de vista, ele possui algumas características que nos dão uma dimensão que, na verdade, o planeta não tem. O nosso planeta, que parece algo enorme, algo que muitas vezes, num golpe de vista, nós não conseguimos abarcar, confrontado com o universo, não é nada. Nós sabemos que o nosso planeta faz parte de um sistema planetário chamado pelos especialistas de sistema solar, cujo centro é o Sol, que é a estrela mais próxima de nós, e que o nosso planeta é o terceiro a partir do Sol. Nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e daí Marte. Depois Júpiter, Saturno,
Urano, Netuno e Plutão, segundo os astrônomos, não é mais classificado como planeta. Mas não vem ao caso. Então, o nosso planeta é o terceiro a partir do Sol, é um dos menores comparado aos demais do Sistema Solar. Júpiter é dezenas e dezenas de vezes maior do que o nosso planeta cabe dezenas e dezenas de vezes dentro de Júpiter. Então, o nosso planeta, comparado a Júpiter, ele é minúsculo. É como se fosse uma bola de gude comparada a uma bola de futebol. O planeta Terra em relação a Júpiter. O planeta Terra é uma bola de gude, Júpiter uma bola de futebol, para termos uma ideia. Então isso já mostra um pouco da dimensão do nosso planeta. Ele possui uma dimensão ínfima, comparado apenas a um planeta do nosso sistema. O nosso sistema solar, ele fica num conjunto maior, que é chamado de Via Láctea, que é uma galáxia que reúne centenas e centenas de sistemas planetários semelhantes ao nosso. A Via Láctea reúne cerca de 100 bilhões de estrelas. Cada uma delas provavelmente circundada por sua família de mundos. Como o Sol tem os planetas que giram em torno dele, cada uma dessas estrelas provavelmente tem o seu conjunto, tem um conjunto de planetas girando em torno dela. Pela posição dos astrônomos oficial, o estado a que chegaram as pesquisas astronômicas, astrofísicas, cosmológicas, não os levam a garantir a presença de vida, nem de vida inteligente nos demais planetas. Embora muitos estudiosos dessa área, encarando a vastidão do universo, porque a Via Láctea é apenas uma entre inúmeras outras galáxias que existem no universo, algo que nós não conseguimos compreender. É algo além da nossa capacidade de compreensão, de abarcamento, de entendimento. Então, para alguns estudiosos dessas disciplinas, é muito provável que haja vida e que haja vida inteligente, por um cálculo matemático, por um cálculo estatístico. É muito improvável que o nosso planeta seja o único a guardar vida e vida inteligente em todo o universo, por um cálculo estatístico. É muito improvável que o nosso seja único. Então, baseado em dados estatísticos e em outros estudos, muitos cientistas sérios e respeitáveis pensam que a pluralidade dos mundos habitados, que a doutrina espírita defende como um princípio basilar, é uma possibilidade. Ela pode estar correta. No entanto, as pesquisas que já foram feitas na Lua, em Marte, principalmente, onde algumas sondas já pousaram, algumas identificando algumas partículas de água que é indispensável à vida, levam, então, os cientistas a se inclinarem a ter um entendimento maior acerca do universo e a encararem a possibilidade de haver outros planetas no universo que sejam habitados. Essa é a posição da ciência. A doutrina espírita, que também se baseia na ciência, todos os princípios que a doutrina espírita defende, eles têm uma fundamentação lógica, racional e pode-se dizer científica, tanto que Allan Kardec, quando está codificando a doutrina espírita, ele coloca que o espiritismo não poderia ter aparecido antes na Terra do desenvolvimento da ciência.
Era necessário que a ciência viesse antes, desenvolvesse algumas ideias para que o Espiritismo pudesse ser melhor compreendido. E os espíritos que passaram a se comunicar, fizeram várias revelações acerca destas moradas na casa do Pai, esclarecendo que em todo o universo a grande maioria dos planetas são habitados. Evidentemente que se o são, não são necessariamente com a mesma estrutura orgânica que a nossa, porque cada planeta possui uma estrutura geológica definida e a vida surgindo nesse planeta assumiria as características relacionadas com esse planeta. Então, evidentemente que a forma que esses seres vivos apresentam deve variar ao infinito, como variam os mundos que compõem o universo. Mas os espíritos esclarecem que a maioria desses mundos são habitados e que se encontram em diferentes níveis de desenvolvimento. Allan Kardec, compulsando, analisando as diversas comunicações que recebeu, ele recebeu várias comunicações através de médiuns fidedignos, confiáveis, de espíritos que estavam encarnados em outros planetas, e fazendo o exame dessas comunicações, Allan Kardec organizou uma tipologia, uma classificação para os diferentes mundos, que nada tem de absoluto. Ele classifica os mundos em 5 tipos. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, fase esta pela qual a Terra já passou durante a sua formação geológica, as diversas eras geológicas, desde do período pré-cambriano, do período cambriano até a era cenozoica. Mundo de provas e expiações, onde predomina o mal. Mundos de regeneração, onde os espíritos que ainda têm que expiar refazem as suas forças, as suas energias. Mundos ditosos, onde predomina o bem. Isso eu estou citando, ipsis literi, letra por letra, a afirmação de Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então observe o que ele diz dos mundos ditosos, onde predomina o bem. Ele não diz que não há presença do mal. Ele afirma que nos mundos ditosos predomina o bem. E o 5º tipo de mundo da sua classificação são os mundos celestes ou divinos, destinados aos espíritos que já cumpriram o seu ciclo evolucionário, que não precisariam mais encarnar. Assim como existem esses diferentes tipos de mundo, existem diferentes tipos de estágios, etapas de evolução da alma. A alma, na sua origem, é simples e ignorante. Através do processo da reencarnação, vai se desenvolvendo, vai desabrochando, vai evoluindo. E nesse processo vai crescendo e vai mudando de planeta de acordo com as suas características evolutivas, e os planetas da mesma forma também vão evolucionando. Muitos de nós, por certo, estamos aqui nesse planeta desde os seus primórdios, desde as suas origens. E Allan Kardec conclui a afirmação, esse item que nós estamos citando, afirmando que a Terra é um planeta de provas e expiações. E que, por isso, nós encontramos aqui tantas dificuldades, tantos problemas, tantas características negativas. Então, como dizíamos, é muito provável que a maioria de nós esteja ligada a esse planeta desde as suas origens, desde os seus primórdios. Até porque, se nos analisarmos do ponto de vista ético e moral,
nós vamos ver que o nosso progresso, que o nosso avanço, não vai muito além do tempo das cavernas, né? Onde predominava a animalidade, a satisfação dos prazeres, dos caprichos, onde valia apenas a força, a vontade do eu, etc. Todas essas características são perfeitamente encontráveis no nosso planeta na atualidade. Então, provavelmente, o planeta reflete as características dos seus habitantes. Então, provavelmente, nós somos os mesmos espíritos que estávamos em outros tempos, né, em outras eras, presentes na Terra, cumprindo diferentes etapas do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, Allan Kardec faz essa classificação. É muito interessante. Ele afirma, né, através dos comunicados que os espíritos fazem, né, ele afirma que o planeta Júpiter, por exemplo, seria um dos planetas do sistema solar que seria habitado, segundo as revelações dos espíritos, né? Os cientistas, nos seus pareceres, não compreendem a existência de vida em Júpiter, ao menos dentro das mesmas características em que ela ocorre na Terra. Mas ela pode existir lá de outras formas, se a revelação que os espíritos fizeram procede. Então, os espíritos colocaram que Júpiter já pertenceria à quinta categoria de mundo, seria uma espécie de mundo celeste ou divino, que abrigaria espíritos que já teriam concluído o seu processo evolucionário, mas que também abrigaria espíritos em fase de crescimento ainda, em fase de desenvolvimento. Essa afirmação é feita no Livro dos Espíritos e também em A Gênese é feita a afirmação no mesmo sentido. E existem vários outros relatos, né? O Camille Flammarion, que foi um respeitável astrônomo, discípulo dileto de Kardec, né? Fez o discurso em homenagem a Allan Kardec por ocasião do seu decesso, da sua morte, e era um médium também, né? E Camille Flammarion psicografou uma obra muito interessante chamada Urânia, e ali ele descreve a condição de vida de muitos planetas que não do sistema solar e o modo de vida dos seus habitantes. Então, essa é uma forma de compreender a afirmação evangélica. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai, o universo. As muitas moradas, os planetas, abrigando espíritos em diferentes níveis de desenvolvimento. A outra possibilidade de interpretação é a que nós já dissemos, de identificar no mundo espiritual, né, diferentes faixas, diferentes dimensões, diferentes nichos que abrigam as almas que desencarnam com diferentes características próprias, né, diferentes estados interiores. E os espíritos, desde o tempo da codificação, afirmam que aqueles que têm um procedimento bom na Terra, que são corretos, que são pessoas honestas, idôneas, que são pessoas que cultivam as virtudes, que são pessoas que tentam viver o amor no seu dia a dia, que são pessoas que tentam ter compreensão, que tentam ser como o Evangelho segundo o Espiritismo recomenda ao espírita, né, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que está sendo hoje. Estas pessoas não podem ir para o mesmo lugar na espiritualidade para o qual seguem as pessoas que são desonestas, que fazem o que não deve ser feito, que cometem atos ilícitos, que cometem crimes, né, que andam de erro em erro,
mesmo tendo consciência do que estão fazendo, que exploram seu semelhante, que maltratam seu semelhante, que roubam seu semelhante. Então, os espíritos, né, e isso é lógico, né, rechaçam, né, essa ideia de que almas diferentes possam ir para o mesmo lugar na erraticidade. Elas repousarão, elas se encontrarão no local específico onde as enquadra as suas características pessoais. Isso a mitologia de todos os povos explica isso muito bem. A mitologia que surgiu a partir da doutrina cristã, né, definiu esses lugares como sendo o inferno para aqueles que estão no erro e o céu para aqueles que vivem uma vida reta, que se esforçam para fazer o bem, desenvolver as virtudes, etc. Né? Allan Kardec explica, baseado nas revelações dos Espíritos, que o inferno e o céu não são locais geográficos, né, onde que nós podemos, de alguma forma, localizar. Tanto o inferno quanto o céu são estados psíquicos, são estados conscienciais, em que cada um de nós pode repousar. Por ocasião do desencarne, nós vamos nos agrupar, né, de acordo com as afinidades geradas pelas nossas características. As pessoas que alimentam as mesmas tendências na espiritualidade vão se juntar com as pessoas que possuem as mesmas tendências. Né? As pessoas que, muitos que têm, os espíritos relatam, né? As pessoas que se desviaram no sexo, por exemplo, né? Após a morte, elas formam agrupamentos de espíritos que apresentam a mesma tendência, né, da licenciosidade, né, da prostituição, etc. Então, formam grupos de afinidades que atendem às características pessoais, às tendências, etc. Os espíritos chamaram essa região de uma forma muito abrangente, chamaram essa região de erraticidade. O espírito, quando não está encarnado no corpo físico, se encontra na erraticidade. Mas já esclareciam que essa erraticidade reúne esses grupos de acordo com grupos de espíritos de acordo com suas finalidades específicas. A partir do século XX, quando se acentuaram as comunicações dos espíritos, através de diferentes médiuns, começamos a receber informações mais detalhadas sobre essa erraticidade, sobre essas diferentes moradas na casa do Pai, interpretando elas agora como sendo as diferentes zonas, as diferentes faixas, onde os espíritos, de acordo com as vibrações da sua consciência, do seu pensamento, se posicionam, estagiam. Né? E foi sobretudo através do médium mineiro Francisco Cândido Xavier que nos vieram as informações mais completas, mais específicas e mais abrangentes sobre a nossa realidade após a morte. No ano de 1935, a editora Leite, Livraria Allan Kardec Editora, publicou uma obra fantástica, intitulada Cartas de uma Morta. Este livro, se não estamos equivocados, foi o segundo livro psicografado por Chico Xavier. O primeiro foi o Parnaso de Além Túmulo, no ano de 1932. A obra que inicia a sua missão mediúnica na Terra. Uma obra que reúne em torno de 60 poetas da língua portuguesa, tanto brasileiros quanto portugueses, que se manifestaram através dele, de acordo com a corrente literária e o estilo poético ao qual estavam ligados quando encarnados,
e ditaram as mais belas e nobres poesias. E em 1935 surge essa segunda obra, que não foi editada pela Federação Espírita Brasileira, foi editado, repetimos, pela Livraria Allan Kardec Editora. Este livro apresenta cartas psicografadas através das suas mãos, evidentemente, pela sua mãe. Chico Xavier ficou órfão muito cedo, né? Ele reencarnou na Terra em 1910. Em 1915, a sua mãe desencarnou e o seu pai teve que distribuir os filhos entre os parentes. Né? A trajetória do Chico Xavier é por demais conhecida, não vamos nos alongar na mesma. E Chico Xavier, então, aos 5 anos, né, viu-se diante da orfandade. Mas como ele era dotado de um potencial mediúnico muito largo, desde a infância, periodicamente, ele via a sua mãe, né, em visões espirituais. E, na sua adolescência, ela passou a lhe orientar mais de perto. E Chico Xavier, assim que se tornou espírita, aprimorou a sua mediunidade, passou a psicografar, pediu para sua mãe que, quando ela tivesse oportunidade, pudesse confidenciar-lhe ou tornar públicas as suas primeiras impressões após a sua desencarnação, após a sua morte. E isso ocorreu, né, a partir do ano de 1933, 34, e em 35 ele enfeixou num livro o conjunto destas cartas que a mãe dele psicografou através dele próprio. E é uma obra extraordinária e que é muito desconhecida no meio espírita. E ali ela coloca, né, as dificuldades que ela encontrou no desprendimento do corpo físico, presenciando o seu velório, o seu sepultamento, tendo dificuldade. Ela se apresentava como católica, né? Ela não conheceu o espiritismo, ela era católica. Então, embora isso ela relata de próprio punho, né, através de Chico Xavier, que embora fosse católica, né, acreditando na vida futura, ela teve muita dificuldade para se adaptar à nova realidade espiritual em função do seu arcabouço de ideias, que não lhe permitia entender muito bem o que estava acontecendo com ela por ocasião da morte. Então, relatou que teve muita dificuldade para se desprender do corpo. Ela estava muito ligada aos filhos, né, todos menores de idade, todos pequenos, e que ela passou por um estado espiritual de perturbação muito grande, que aprendia, né, a parentela que ficou. E que ela custou a conseguir se desligar, né, e a avançar para um plano melhorado, para outra zona da espiritualidade, onde ela recebeu uma série de instruções. Culturalmente, ela avançou bastante, porque é diferente, né? O processo de aquisição do conhecimento aqui na Terra é diferente do processo de aquisição do conhecimento na espiritualidade. Na espiritualidade, esse processo ele ocorre de forma mais intensa, não que não exija esforço da parte do espírito, mas ocorre de uma forma mais intensa e direta, porque o espírito está visualizando. Aqui, por exemplo, nós falamos que os nossos pensamentos têm forma, mas não sendo dotados de mediunidade ou paranormalidade, nós não visualizamos a forma que os pensamentos têm. E os espíritos não. Eles se veem e se compreendem através do pensamento. Eles se auto-observam, se autoavaliam pelas suas irradiações mentais. Então, ali, ela vai descrevendo o seu processo, né, de desencarne e o seu abrigo numa zona específica da espiritualidade.
e vai narrando que há várias dimensões, abrindo caminho, né, com cerca de 10 anos de antecedência, às colocações que faria o espírito André Luiz, a partir da publicação, no ano de 1944, da obra Nosso Lar, onde ele descreve também o seu despertar no mundo espiritual, descreve uma cidade no mundo espiritual que tem esse título, Nosso Lar, as características dessa cidade, as zonas espirituais contíguas, né, diretamente ligadas à Terra, que ele designa como zonas umbralinas, zonas envoltas em trevas e que abrigam espíritos presos ao erro, à ignorância, à incompreensão, ao ódio, ao ressentimento. Em outras palavras, a nossa humanidade mesma, né? Porque tudo isso nós encontramos nos espíritos encarnados. Então é evidente que nós vamos encontrar essas mesmas características no conjunto da humanidade desencarnada que compõe a Terra, nessas diferentes faixas evolucionárias. O espírito, né, da mãe de Chico Xavier, a senhora Maria João de Deus, né, num dos primeiros capítulos do livro, né, ela narra, então, a preleção que ela ouviu de um mentor espiritual muito evoluído, que ela encarou como sendo um anjo, né, no entender dela. E nós vamos tomar, para encerrar, a liberdade de ler a fala final desse mentor espiritual que ela narrou através da mediunidade do seu filho, Chico Xavier. Então, o mentor afirmava o seguinte: faça mistério que despais da vossa mente a roupagem dos enganos materiais, porque ele está se referindo a outros espíritos, está se dirigindo a outros espíritos que, como ela, recém haviam desencarnado. Faça mistério que despais da vossa mente a roupagem dos enganos materiais, permitindo que a espiritualidade interior vibre livremente em toda a intensidade da sua divina potência. Tendes o intelecto atulhado de lembranças nocivas, as quais precisais alijar para o reencontro da felicidade. Não vos demoreis em fazê-lo. O corpo de vossas impressões persiste, desastrosamente, impelindo-vos a vertiginosas quedas sobre os pauís de onde regressastes, repletos de saudade e de amargurada tristeza, né, referindo-se às experiências difíceis que esses espíritos haviam passado na Terra, mundo de provas e expiações. Considerai o verdadeiro panorama da vida universal. Sistema de mundos venturosos enchem o universo de harmonias excelsas. Entre as distâncias infindas do éter, descobrem-se terras de encantamentos e divinas grandezas. Sobre as vossas cabeças elevam-se os cânticos das vias lácteas siderais, e sob os vossos pés ouvem-se os hinos dos sóis resplandecentes. Porque na Terra não tem nem alto nem baixo, né? Não existe em cima e embaixo na Terra, porque a Terra está em constante movimento. Ponderai sobre essa imensidade sem princípio e sem fim, e reconhecei que o espaço é a pátria comum de todas as almas. Terminadas as lutas majestosas que os seres levam a efeito pelo seu aprimoramento anímico, aqui se reúnem para a elaboração de novos projetos grandiosos em novos surtos de perfeição e de progresso. Então, a bondade divina, a misericórdia divina, oportunizando para as almas falidas novos ensejos de soerguimento que lhes propiciem e lhes garantam o êxito e a vitória. Nas existências planetárias, como a que acabais de deixar, as almas lutam e sofrem os grandes padecimentos remissores. Às vezes conhecem de perto a taça das amarguras, mergulhando no oceano das lágrimas,
que salvam e regeneram. Aí, nessas arenas augustas do aprendizado e da redenção, cauterizam-se feridas cancerosas, curam-se úlceras malignas, aprimoram-se sentimentos desviados da sua pureza. Crescem os empreendimentos felizes e conhece-se o grande ensinamento da felicidade, oriunda da solidariedade salvadora. Então, para encerrar a nossa fala, gostaríamos só de citar novamente o trecho do Evangelho com o qual Allan Kardec abre o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso mestre, o nosso protetor, o nosso amigo de todos os instantes, que deposite as suas bênçãos sobre nós, nos auxiliando a seguirmos neste plano de provas e expiações, vencendo a cada dia os nossos objetivos espirituais, nos melhorando a cada instante, objetivando desenvolver ao máximo os potenciais do nosso ser. Sem mais delongas, passamos a palavra ao nosso irmão 1.